Fala pessoal, tranquilo? De volta para mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre a construção de gráficos de uma função de segundo grau. Tranquilo? Então vai ser uma aula extremamente prática. Vai ter pouquíssima teoria e a gente vai trabalhar bastante aqui quando a gente for construir os gráficos. Tranquilo? Então pessoal, a única coisa que eu preciso trabalhar com vocês é a definição de uma função de segundo grau, que é também conhecida como uma função quadrática, que é uma função polinomial de grau 2, né? A função de segundo grau, grau 2, que pode ser escrita na forma f de x igual a ax² mais bx mais c. Tranquilo? Onde a, b e c são constantes reais, x é a nossa variável independente e f de x é a nossa variável dependente. Tranquilo? Só isso que a gente precisa saber num primeiro momento. Importante dizer o seguinte, pessoal. Para que eu tenha uma função de segundo grau, obrigatoriamente o meu a tem que ser diferente de zero. Ok? O meu b e o meu c podem ser, sem problema nenhum, zero. Mas o meu a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Maravilha? Além disso, pessoal, é importante a gente dizer que nós representaremos graficamente uma função de segundo grau através de uma parábola. Tranquilo? Então aí a gente já pode partir para a nossa parte efetivamente prática. Maravilha? Então vamos lá. Eu montei aqui, pessoal, um passo a passo com 6 passos, tá? 5 na verdade, né? O 6º passo é só a gente reunir as informações e construir o gráfico, tá? Então, como a gente vai fazer alguns exercícios aqui, no primeiro momento eu vou só passar o que a gente vai fazer e depois a gente volta, vai utilizando a matemática para ir colhendo os dados, ok? Então, como eu disse, são 6 passos. O primeiro deles é determinar os coeficientes a, b e c através lá da nossa função que vai ser dada. Tranquilo? O segundo passo, pessoal, é determinar a concavidade da parábola. Lembra que eu falei para vocês que o a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, ele pode assumir um valor positivo, ou seja, quando o meu a for maior que zero, a concavidade vai ser para cima, carinha feliz. Aqui, pessoal, faça uma analogia com a sua conta bancária. Quando o seu saldo é positivo, ou seja, quando o seu saldo é maior que zero, você está feliz, né? Então, é uma concavidade para cima, carinha feliz. Quando o saldo bancário é negativo, você está triste, né? Então, a concavidade é para baixo, ok? Repare que a parábola é como se ela fosse um C. Então, no caso da carinha feliz, é esse gráfico preto aqui, ó. O C está para cima aqui. Neste caso aqui, ó, o a é menor que zero, ou seja, a concavidade é para baixo, tá? Mas a gente vai trabalhar mais isso e vai ficar ainda mais claro. Maravilha? O terceiro passo, pessoal, é determinar onde intercepta o eixo das ordenadas. E aí, quando eu falo de eixo das ordenadas, é o eixo y, ok? E aqui, pessoal, lá na minha função ax² mais bx mais c, o valor de c sempre vai demonstrar onde o meu gráfico corta o eixo y. Tranquilo? Maravilha. O quarto passo, pessoal, nada mais é do que determinar as raízes da equação da nossa função de segundo grau. E essas raízes nada mais serão do que os pontos que cortam agora o nosso eixo x. Tranquilo? Maravilha. O quinto passo, e talvez é a novidade aqui para a gente, é determinar o ponto de vértice. E aí nós vamos ter que utilizar essa fórmula aqui. X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Tranquilo? Reunida todas essas informações, pessoal, a gente já consegue efetivamente montar um gráfico de segundo grau. Tranquilo? Então vamos lá? Pôr a mão na massa e efetivamente começar os nossos exercícios de hoje? Só deixa eu colocar aqui para baixo para a gente ter bastante espaço e não precisar ficar voltando aí, ok? Então vamos lá, pessoal.
Então aqui estão 6 passos, tá? E aí a gente vai discutindo algumas coisas aqui que são importantes para a gente. Então, o primeiro passo aqui, determinar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Pessoal, aqui só toma um pouco de cuidado, porque alguns alunos têm uma certa tendência aqui de colocar que o A é igual a zero, e não é verdade, né? Na matemática, quando eu tenho uma expressão que não aparece um valor, é como se fosse 1, né? Por que isso? 1 vezes x² nada mais é do que x². Então, neste caso aqui, o meu A é 1, o meu B é menos 2 e o meu C é 1, ok? Então, vou colocar aqui na parte de baixo. O meu A é 1, o meu B é menos 2 e o meu C é igual a 1. Tranquilo? Maravilha. O segundo passo, pessoal, lembra que era determinar a posição da concavidade, se para cima ou para baixo? E eu falei para vocês que o A que determinaria isso. Então, maravilha. O nosso A, neste caso, é igual a 1. Portanto, o meu A é maior que zero. Se ele é maior que zero, lembra lá, pessoal, o saldo da minha conta bancária é maior que zero. Então, eu estou feliz. Se eu estou feliz, é concavidade para cima, ok? Carinha feliz lá. Então, espera alguma coisa com o C virado para cima, tá? Carinha feliz. Mas maravilha. Terceiro passo é determinar onde intercepta o eixo das ordenadas. No caso aqui, nosso eixo Y. E eu falei para vocês que o C era o local onde o meu gráfico cortava o eixo Y. Então, neste caso aqui, o meu gráfico vai cortar lá no ponto C igual a 1. Então, o meu gráfico vai cortar o eixo Y no ponto 1. Tranquilo? Maravilha. O quarto passo, pessoal, e aí a gente já está chegando aqui na parte efetiva para montar o gráfico. Repare que é super simples. Aqui a gente vai ter que calcular as nossas raízes. Ok? E aí, sempre que possível, pessoal, eu prefiro calcular por Bhaskara. Por quê? Porque repare que no quinto passo, nós vamos ter que calcular o ponto de vértice. E aí a gente vai ter que, obrigatoriamente, usar o valor de delta. Então, para economizar tempo, eu já faço as minhas raízes através de Bhaskara. Ok? Não é nenhuma novidade, mas para quem não lembra, eu tenho que fazer a seguinte fórmula. Delta igual b² menos 4ac, ok? Então, neste caso aqui, pessoal, o nosso delta, e aí eu já deixo ele gravado aqui, marcado, para a gente usar no nosso quinto passo. Então, vai ser o quê? b², ó, a gente até consegue ver aqui, ó. b² é menos 2, então menos 2 ao quadrado vai ser 4, menos 4 vezes 1, vezes 1, ok? Repare que neste caso aqui, pessoal, eu vou ter aqui um caso onde o meu delta vai ser 4 menos 4, ou seja, o meu delta vai ser igual a zero. Tranquilo? Isso aqui ainda lá na frente a gente vai observar algumas coisas para facilitar ainda mais a vida de vocês aí na hora de construir gráfico, tá? Mas num primeiro momento deixa assim. Beleza? Achei o meu delta. O próximo passo aqui é determinar o valor das minhas raízes, né? O x1 e o x2, ok? Então, vamos continuar. Lembre-se lá que para calcular o x1 e o x2, eu também vou utilizar uma fórmula, que vai ser o quê? X é igual a menos b, ok? E aí eu vou colocar aqui menos b mais ou menos a raiz de delta. Eu vou colocar a fórmula e depois a gente já faz direto, ok? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui no primeiro caso para menos b mais a raiz de delta, que no caso aqui vai ser zero. Tranquilo? Então, vamos calcular aqui o nosso x1. Então, vou considerar aqui somando a raiz de delta. Então, vai ficar menos b. Repare que o meu b era menos 2. Então, se é menos b, eu tenho que modificar o sinal.
Então, vai ficar 2 mais raiz de delta, que é 0, sobre 2a. 2a da fórmula e o a é igual a 1. Então, vai dar também sobre 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Então, a minha primeira raiz será x igual a 1. A segunda raiz, eu vou ter que fazer o mesmo mecanismo, agora subtrair a raiz de delta. Então, vai ficar 2 menos 0 dividido por 2. Isso aí também vai dar igual a 1. Pessoal, para quem está mais afiado na disciplina, lembra lá do estudo do discriminante, quando delta é igual a 0, eu vou ter duas raízes iguais, ok? Então, bateu aqui. Delta deu igual a 0 e as minhas duas raízes aqui, neste caso, é igual a 1. Tranquilo? Maravilha, sem problema nenhum. Partindo aqui já para o nosso quinto passo, que matematicamente é o nosso último passo, né? Depois a gente já parte aqui para a construção do gráfico. Então, o quinto passo, se vocês lembram, é determinar o ponto do vértice. Então, era o x do vértice, tinha uma formulazinha lá, que era menos b sobre 2a, ok? E o nosso y do vértice, que era menos delta, e aqui a importância de calcular a raiz através de Bhaskara, para que eu já tenha o delta, né? Sobre 4a. Tranquilo? Então, vamos só substituir agora. Então, o x do vértice vai ser o quê? Menos b. Qual que era o meu valor de b? Ó, meu valor de b era menos 2. Então, menos b vai ser 2, dividido por 2a. O a era 1, 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice, neste caso aqui, será igual a 1. Maravilha. Basta agora eu calcular o y do vértice. E aí a gente matematicamente já achou todos os valores e é só plotar e resolver o gráfico, certo? Então, é menos delta. O delta é igual a 0. Então, aqui eu já posso dizer que vai dar 0, né? Mas só por um capricho eu vou fazer a conta aqui para não ter problema, certo? Menos 0 sobre 4a. O a é 1 sobre 4. Isso aqui, né, pessoal, vai dar igual a 0. Tranquilo? Então, maravilha. Então, eu já achei aqui que o ponto do vértice vai estar na coordenada o quê? E aí, lembre-se, pessoal, que a coordenada sempre é x e y, ok? Então, neste caso aqui, será o quê? Será o ponto x igual a 1 e y igual a 0. Tranquilo? Maravilha, pessoal. Então, ó, aqui, ó, vou até deixar aqui marcado em azul aqui para facilitar. Ó. O ponto do vértice a gente já calculou. As raízes aqui, ou seja, onde vai cortar ou tocar o meu eixo x, já calculei. O meu C, onde vai cortar aqui o meu gráfico no eixo y, já calculei. Calculei também aqui que o meu A é maior que 0, ou seja, eu espero uma concavidade para cima, tranquilo? E acabou o nosso exercício. Agora basta vir aqui no gráfico, vou até passar aqui para baixo, ok? E aí a gente já consegue montar nosso gráfico. Então, como a concavidade aqui, o nosso A é maior que 0, eu espero alguma coisa neste formato aqui, tranquilo? Lembre-se lá que o meu gráfico vai cortar, vou até pegar uma canetinha aqui para ir mostrando para vocês, que o meu gráfico vai cortar o eixo y em C, lembra? E o meu C é igual a 1, ok? Então, o meu gráfico vai cortar o eixo y exatamente nesse ponto verde. Maravilha! Outra coisa que a gente calculou, pessoal, foram as raízes, ou seja, os valores de x, onde cortaria o nosso gráfico, né? Ou tocaria o nosso gráfico no eixo x. E lembre-se lá, ó, se a gente subir aqui um pouquinho, que nós achamos duas raízes reais iguais, ok? E era igual a 1. Ok? Então, pessoal, finalizando o nosso gráfico aqui, eu posso dizer que as minhas duas raízes estão neste ponto aqui.
Maravilha? Então, como é que ficaria, de fato, o nosso gráfico? E aqui eu vou colocar ele aqui, ó. O meu vértice é o ponto rosa e ele obrigatoriamente tem que passar lá no ponto verdezinho lá. Então, deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Então, é isso, pessoal. Basicamente, esse é o formato que eu espero do meu gráfico, ok? O ponto rosa ali, ele será tanto as raízes, neste caso, e o ponto do vértice. Não é uma regra, tá, pessoal? Neste exercício, para essa configuração de função, coincidiu do meu ponto do vértice ser exatamente o ponto das minhas raízes, tranquilo? E o meu eixo y é cortado em c igual a 1. Maravilha? Tranquilo, aqui a gente repara que o A é positivo, ou seja, a concavidade é para cima, carinha feliz, tá tudo certo. Maravilha, vamos fazer mais um, pessoal? Acho que é importante a gente sempre fazer exercício para, de fato, fixar o conceito. Aqui, para quem está mais ligado na matéria, já conseguiria me dizer o seguinte: olha, professor, eu já sei algumas informações do gráfico. Quais seriam elas? Olha, aqui o meu A é negativo, ou seja, é uma carinha triste, a concavidade é para baixo, perfeito. O meu gráfico vai cortar o eixo Y no ponto 4, maravilha. E eu sei, além disso, professor, que o meu B, no caso aqui, não aparece, porque ninguém acompanha o X. Maravilha, então meu B é igual a zero. Tranquilo, maravilhoso. Para você que não teve essa sacada, não tem problema. Matemática é repetição. Então vamos fazer passo a passo. E aí, sempre que possível, treinem, façam exercícios que aí você vai ter capacidade de pegar esses 6 passos aqui e reduzir para 1 ou 2. E vai ser extremamente simples de fazer os exercícios. Beleza? Mas vamos lá, seguindo passo a passo. Então, o primeiro passo, determinar os coeficientes A, B e C. Neste caso aqui, o meu A vai ser menos 1. O meu B não aparece, ok? Porque eu não tenho ninguém acompanhado de x, então meu B é igual a 0. E o meu C, nesse caso, será igual a 4. Maravilha, o primeiro passo concluído sem problema nenhum. Segundo passo, determinar a concavidade. Lembra lá? A menor que zero. Ah, se o A é menor que zero, a minha conta bancária está negativa. Se está negativa, concavidade para baixo. Eu estou com a carinha triste. Lembra lá? Então, concavidade para baixo, carinha triste. Maravilha. O terceiro passo, determinar onde o meu gráfico corta o eixo das ordenadas, onde o meu gráfico corta no eixo Y. Ah, professor, você falou que o ponto C lá, que o C, o coeficiente C, mostrava onde cortava o gráfico no eixo Y. Perfeitamente. Então, aqui, neste caso, o gráfico será cortado no eixo Y no ponto C igual a 4. Maravilha. O quarto passo, pessoal, é determinar de fato as raízes dessa equação. Então, nós vamos lá mais uma vez utilizar o mecanismo de Bhaskara, ok? B quadrado menos 4AC. Ah, então vamos fazer lá. Delta vai ser o quê? B quadrado. Ah, mas nesse caso o B é igual a zero. Não tem problema nenhum. 0 ao quadrado, 0. Menos 4, que é da fórmula, vezes o meu A, que é menos 1, vezes o C, que é 4. Ok, pessoal? Então, aqui, só tomar cuidado com a regrinha de sinal, vai ficar lá, delta é igual a menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes 4, mais 16. Então, delta é igual a 16. Maravilha! Olha, delta é maior que zero, tá? Pelo estudo do discriminante, quando eu tinha um delta maior que zero, eu teria duas raízes reais distintas. Então, eu vou chegar no número lá em duas raízes reais, né? Com os números diferentes. Vamos ver se vai bater. Então, vamos lá calcular agora o meu x1 e x2.
Lembre-se lá que o meu x eu calculo através da formulazinha lá. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos b mais ou menos a raiz de delta, que eu não coloquei ainda, mas vou colocar aqui, raiz de delta sobre 2a. Maravilha. Então, agora aqui eu vou calcular o meu x1, a minha primeira raiz, tá, pessoal? E aqui não se preocupe porque não tem ordem, então você pode fazer tanto somando a raiz de delta ou subtraindo, não tem problema nenhum. Só pegar os valores aqui. O meu b é zero, então menos b vai ser menos zero, e aí eu nem precisaria ter colocado o sinal, tá? Então vai ficar 0 mais a raiz de delta. Raiz de 16 é uma raiz simpática, então vai ficar mais 4. Sobre 2a. Qual que é o meu valor de a? Olha aqui, ó. Meu valor de a é menos 2. Então, tranquilo. Então vai ficar sobre menos 2. Maravilha. Então, o primeiro valor aqui, pessoal, vai ficar 4 positivo dividido por 2 negativo. Então, vai dar um número negativo. 4 dividido por 2, 2. Então, menos 2. Tranquilo, sem problema nenhum. A minha segunda raiz vai ser o quê? O mesmo raciocínio. 0 menos 4 dividido por menos 2. Repare que agora vai dar um número positivo, né? Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Repare que, de fato, achei aqui dois números reais distintos, né? Tenho duas raízes reais distintas. Maravilha! Então, já calculei, já fiz o primeiro passo, o segundo, o terceiro e o quarto. Basta eu fazer o quinto passo e ir lá reunir as informações que a gente colheu e achar lá já o meu gráfico, certo? Então, x do vértice é menos b sobre 2a, ok? Já vou substituir aqui. O b, qual que é o meu valor de b? Ah, o meu b é 0. Então, vai ficar 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, o x do vértice é 0. Maravilha. O y do vértice, vou até dar mais um espaço aqui. O y do vértice vai ser o quê? Menos delta sobre 4a. Maravilha. Vou já substituir aqui. Qual que é o valor de delta? O valor de delta é 16. Então, menos delta vai dar menos 16 dividido por 4a. Qual que é o valor de a? Menos 1. Então, menos 16 dividido por menos 4. Dois números negativos, então vai dar 4 positivo, ok? Então, maravilha. Então, o ponto do meu vértice aqui, pessoal, então, aqui. Então, o ponto do meu vértice aqui, do vértice é igual a quê? Lembra lá, x e y, ok? Então, neste caso aqui, o meu x é igual a 0, meu y é igual a 4. Maravilha. Então, acabou, né, pessoal? Porque eu já tenho o ponto do vértice. Cadê? Vamos colocar todo mundo em azul aqui. Já tenho as minhas raízes. Já tenho onde corta aqui o meu eixo y. Então, já sei que é a concavidade para baixo. Então, agora basta reunir as informações e montar o gráfico. Maravilha? Então, vamos lá. Eu sei lá que é concavidade para baixo, é uma carinha triste, ok? Vamos marcar aqui, ó. Nosso ponto do vértice vai ser em x igual a 0. Então, vou colocar aqui o ponto do vértice. X igual a 0, y igual a 4. Então, o meu vértice vai estar justamente aqui. E as raízes que eu calculei são lá 2 e menos 2, né? Só deixa eu confirmar aqui. Então, as raízes exatamente, ó, menos 2 e 2. Ou seja, o meu gráfico vai passar no eixo x em menos 2. Vamos colocar a bolinha aqui em mais 2 aqui. Tranquilo? Então, esse é o formato do gráfico. Agora, basta a gente colocar aqui e acertar bonitinho. Só deixa eu espremer ele um pouquinho aqui. Só deixa eu subir aqui para não ficar confuso para quem está acompanhando.
Então vamos apertar ele aqui, ó, que ele tem que passar. Opa, passou um pouquinho. Ele tem que passar exatamente nesses 3 pontos aí. Só um pouquinho para cima. Então, maravilha, pessoal. Exatamente isso que eu estou procurando. Então, só demonstrando aqui. O meu vértice é esse ponto rosa, que no caso é x igual a 0, y igual a 4. O gráfico corta no meu ponto 4, porque o c é igual a 4, e no eixo x nas raízes que eu achei. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Então, esse é o formato do gráfico que eu estou esperando. Maravilha? Então, tranquilo. Deixa eu ver aqui que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que eu comentei com vocês do estudo do discriminante, ok? E aqui, pessoal, só para facilitar, não é o objetivo da nossa aula aqui, mas só para facilitar. Então, quando o delta for maior que 0, eu vou ter alguma coisa aqui, ó, neste formato aqui, tá? E aqui eu não estou me preocupando com o valor de A, com o valor de C, não importa. Aqui eu só estou demonstrando que quando o delta for maior que 0, eu vou ter 2 pontos aqui que vão cortar o meu eixo x, ok? Maravilha. Da mesma forma, pessoal, quando eu tiver aqui o delta igual a 0, quer dizer o quê? Que eu vou ter, foi o primeiro exercício lá que nós fizemos, apenas um ponto que será a raiz dupla, né? E aí pode ser aqui tanto positivo como negativo, tá? Vou até inverter o gráfico aqui. E aí, como a gente não está levando em consideração o valor de A, não tem problema, tá? Posso até dizer que aqui a minha função é para cima, para baixo, não tem problema nenhum, ok? E aí o terceiro caso, quando o delta for menor que 0, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que eu não vou ter raiz real. Se eu não tiver raiz real, ele nem toca lá no meu eixo x, ok? E aí pode ser tanto para cá ou para baixo, não tem problema nenhum, tá? Então esses são os 3 casos que ao a gente determinar o valor de delta, a gente já consegue adicionar lá nas informações para conseguir construir o nosso gráfico, ok? Então, é o que eu falei para vocês. A partir do momento que vocês começam a fazer exercício, aqueles 6 passos lá começam a reduzir, tá? Mas para um primeiro momento, aqueles 6 passos eu acho que faz bastante sentido. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, o que eu tinha para passar para vocês era isso. E conforme a gente combinou em outras aulas, sempre que possível eu vou deixar um desafio aqui para vocês, tá? Então, o desafio dessa semana vai ser justamente construir o gráfico com todos os pontos notáveis, ou seja, o x do vértice, o y do vértice, as possíveis raízes, se tem raiz, se não tem, se é concavidade para cima, se é concavidade para baixo. E aí é justamente para vocês praticarem, tá bom, pessoal? Pessoal, espero que tenha ajudado, tá? Como eu disse para vocês, hoje a aula foi extremamente prática, não tinha como ser diferente. Construção de gráfico, infelizmente ou felizmente, é algo que a gente tem que colocar a mão na massa, tá? É uma disciplina, é um assunto extremamente importante, é muito cobrado, é um assunto relativamente tranquilo, então se vocês fizerem 2, 3, 4 exercícios, com certeza vocês vão conseguir fixar aí e vai dar tudo certo na prova de vocês, tá bom? Então, um forte abraço, espero que tenha ajudado. Se tiver dúvida, deixe nos comentários aqui que eu terei o maior prazer aí em respondê-los, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.